Nós vamos abrir a palavra de Deus, quem quiser já pode ir abrindo, em Números capítulo 21. É uma passagem que eu acho muito interessante, muito interessante. Para quem ainda não conhece, acho que vai ser muito bom. E antes de ir para a palavra, efetivamente, eu queria perguntar aqui, mas eu não quero que vocês levantem a mão para não constranger ninguém, mas há aqui alguém que gosta de reclamar muito? Eu gosto de reclamar muito, eu sou uma pessoa que reclama muito e talvez não seja uma das resoluções deste ano, se calhar eu não escrevi isso na minha lista de resoluções e metas para este ano, mas eu tenho orado, isto agora é fora de brincadeiras, eu tenho orado a Deus para que eu me torne uma pessoa menos reclamona, uma pessoa menos tóxica neste sentido, porque as pessoas que reclamam muito começam não só a intoxicar a sua própria vida, mas quem as rodeia. Começam a ser pessoas do tipo, a comida não presta. Hoje está sol, está muito quente. Hoje está a chover, vou-me molhar. Hoje está frio, eu não gosto do frio. O meu carro, não sei o quê. O teu carro é mais confortável. No trabalho é porque isto, é porque aquilo. Há sempre qualquer coisa. E, durante algum tempo da história do povo de Deus no Velho Testamento, o povo comportou-se desta forma. Por tudo e por nada reclamavam. Era porque a comida era não sei o quê, era porque o deserto não sei das quantas, é porque não vinha, é porque estava a demorar. Pessoas ansiosas. Alguém está a se identificar com isto? Tu também vives um bocadinho assim. E porque eu vivo muitas vezes assim. Eu encontro muitas vezes num círculo que é: mas não chega a bênção. Mas eu quero, mas não deu. Mas eu pensei que era assim, mas... Os planos de Deus e o tempo de Deus são diferentes. Nós vamos ler isto e vamos entender um bocadinho mais sobre isto em Números capítulo 21. São poucos versos, versos 4 a 9. Acho que vai passar também, vai ser projetado. O título desta mensagem é A Serpente e Jesus. E aqui nós vamos falar sobre uma serpente de bronze. E o capítulo 4 diz o seguinte: Partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Alguém está a se identificar? Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. 7. O povo foi a Moisés, vejam bem, o povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falámos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. E por fim, 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos ficar por aqui. Queria orar convosco. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela história que o povo, este povo desta história que Moisés liderou, que isto tenha alguma implicação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, que é santa, que é sagrada, o Senhor possa revelar algo em nós, nesta manhã, para a minha vida e para a vida de cada um que aqui está sentado. Que o Teu Espírito Santo possa revelar alguma coisa. Que o Teu Espírito Santo, que habita em mim, que habita no Teu povo, possa falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Para quem não entendeu muito bem a história, resumidamente, é que realmente o povo reclamou, e reclamou tanto a ponto de falar mal contra Deus, contra o Senhor, e contra Moisés, que era aquele que estava à frente daquele povo naquela época. E foi tanta a reclamação, provavelmente, que o próprio Deus, a Bíblia diz, enviou serpentes venenosas. Literalmente, Deus mandou serpentes para picarem, para morderem o povo, a ponto de matarem muitos deles. Então vou já direto para o meu primeiro ponto nesta manhã, que é: o pecado tem sempre consequências. O meu pecado, o teu pecado, por mais que nós não queiramos, ou muitas vezes nós não estamos atentos e não percebemos, mas ele tem consequências. Diretas, indiretas, imediatas, futuras. Mas o nosso pecado tem sempre consequências. A murmuração do povo, a reclamação do povo, gerou uma ação da parte de Deus, que foi enviar aquelas serpentes.
então o meu pecado e o teu pecado também vai ter consequências. Por exemplo, se eu traio a minha esposa, mesmo que ela não venha a descobrir, provavelmente eu vou carregar um peso, uma culpa de esconder aquele ato, aquela ação daquela pessoa. Vou viver com algo que está aqui que vai corroer-me por dentro. Se tu tiveste, se calhar, uma discussão esta semana com uma pessoa querida, uma pessoa da tua família, uma discussão mais acalorada e disseste coisas que não devias, palavras que magoaram, palavras feias, ações para magoar aquela pessoa, provavelmente vais estar arrependido, provavelmente podes ter a consequência de ter partido, quebrado uma amizade com uma pessoa que te é muito querida, por exemplo. Então as nossas ações vão ter sempre uma consequência. O problema é que muitas vezes eu só percebo que eu errei quando a consequência aparece. Pense comigo. Se Deus não tivesse mandado as serpentes, será que o povo teria a consciência de que estava efetivamente a errar? Será que se as serpentes não começassem a aparecer e a picar e a morder, o povo não se desesperava e dizia: ai meu Deus, nós erramos? Se calhar não. Se calhar eu na minha vida, enquanto não aparecer determinada consequência, eu vou continuar a agir de determinada maneira que me está a prejudicar ou está a prejudicar o próprio. Quero um exemplo prático disto. Como é que anda a tua alimentação? O teu exercício físico? Por exemplo, tens cuidado do teu corpo? Se calhar não, se calhar andas a comer coisas que não deves, mas se calhar quando um dia fores ao médico e tiveres um diagnóstico mau, olha, estás com diabetes, olha, há um risco de infarto, por exemplo, vou parar. Muitas vezes nós caminhamos em uma direção que nós não devemos, estamos a cometer determinadas atitudes que não devemos, mas nós não estamos a perceber porque a consequência ainda não chegou, mas ela vem. No imediato, como eu disse, ou talvez muitas vezes com o tempo. Se calhar tu tens bebido de uma forma desequilibrada, se calhar uma hora o teu corpo vai dizer também: olha, parou, não dá mais. As nossas escolhas hoje têm um impacto direto no nosso futuro. A alimentação, o exercício, como mencionei, as amizades que tu escolheste, a forma com que tens alimentado estas tuas amizades, podem dizer muito sobre o que vai acontecer contigo no futuro. Para quem estuda, para quem está na faculdade, se calhar, os teus estudos, o tempo que tens dedicado aos teus estudos hoje, pode ter um impacto direto, uma consequência no teu futuro. O quanto tens dedicado à tua família, ao teu trabalho e principalmente, e aqui fica um alerta para todos nós, às coisas do Senhor. O quanto é que eu tenho dedicado e priorizado as coisas de Deus. Isso vai ter um impacto impressionante na minha vida. Fica o alerta aqui para nós todos. Deus chama-nos a ser pessoas equilibradas e priorizarmos as coisas certas. Se Deus não tem sido uma prioridade na tua vida, eu convido-te, vamos mudar isso. Eu também preciso melhorar. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor, porque daqui a uns anos nós podemos nos arrepender. Em Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? E este era o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto, alguém pode só ajudar aqui a abrir a garrafa que eu tenho com alguma dificuldade? Obrigado. Este era o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto, muito obrigado, é que eu preciso reconhecer o pecado. O primeiro ponto é que o pecado tem sempre consequências. Isso é um fato, nós não vamos conseguir mudar isso. E o segundo é que nós devemos sempre reconhecer o pecado. Voltando para o nosso texto, no versículo 7, diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou. Vejam a ordem como está correta a meu ver, e vejam se isto não é um aprendizado para nós. Primeiro o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Ou seja, eles primeiro reconheceram o erro. A primeira atitude foi ir até Moisés e dizer: olha, nós erramos. Nós estamos a reconhecer o nosso pecado. E depois pediram para que o Senhor tirasse as serpentes. Ou seja, há aqui uma lógica e uma ordem nisto, que é primeiro eu reconheço e depois eu peço ajuda.
E muitas vezes eu não faço isso. Muitas vezes tu também não fazes isso, provavelmente. Nós não queremos muitas vezes reconhecer o nosso erro, nós queremos a solução imediata. Nós não queremos ter a humildade de dizer, ok, eu errei. Eu estou errado nesta situação. Muitas vezes nós só pedimos socorro. Ajuda-me, 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 ajuda-me. Tira-me isto. Tira-me esta doença. Tira-me esta pessoa da minha vida. Está-me a magoar. Eu quero mudar de emprego. Não importa. Eu quero mudança. Eu quero alguma coisa. Dá-me. E às vezes Deus quer simplesmente nós invertamos a ordem, que é: Deus, eu reconheço que eu não tenho sido fiel. Eu reconheço que eu não tenho priorizado as tuas coisas. Eu reconheço que eu ofendi aquela pessoa. Eu reconheço que eu magoei ao ter dito aquilo, a ter feito aquela atitude. Eu reconheço que não tenho sido um bom pai, um bom marido, um bom cristão. Para que uma situação se resolva de forma completa na minha vida, eu primeiro preciso reconhecer o erro e depois sim pedir perdão àquela pessoa, que muitas vezes é o próprio Deus. Depois, com humildade, aí sim eu peço ajuda. Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me porque duvidei. Perdoa-me porque eu blasfemei. E agora ajuda-me. Ajuda-me a não duvidar. Ajuda-me a andar nos teus caminhos. Ajuda-me a perdoar aquela pessoa porque eu não consigo. O outro ensinamento ainda sobre este versículo é que o povo foi, vejam bem, o povo foi até Moisés, porque ele era o líder, ele era o cabeça. Ele era o canal entre Deus e aquele povo. Então, o povo foi até Moisés para que Moisés falasse com Deus, retirasse as serpentes e etc. E um ensinamento que eu tiro deste versículo, ainda aplicando aos dias de hoje, é que nós temos às vezes a tendência de achar que a ação do pastor vai ser superior à minha ação. De que a oração do líder é mais eficaz e mais poderosa do que a tua oração. Muitas vezes por vergonha, eu reconheço isso, que às vezes nós, por vergonha, nós pedimos, olha, ora por mim, por isto. Porque nós, se calhar, estamos tão envergonhados daquilo que fizemos perante Deus, que nós não queremos ir um acesso direto ao Pai. Nós pedimos para alguém interceder por nós. Ou por muitas vezes, e aqui eu quero fazer um parênteses, nós ontem mesmo, sábado, nós juntámos o nosso GC de Cascais, com o GC da família Castro, o GC de Mafra. Nós tivemos um tempo juntos, foi uma bênção, foi mesmo muito bom. Mais ou menos? Não, achei que estava a falar comigo. Mas foi mesmo muito bom, E nós fizemos uma dinâmica para começar o nosso tempo de grupo de crescimento. Para quem não sabe, são os grupos familiares aqui da nossa igreja. São grupos onde nós nos reunimos para falar de Jesus, estarmos juntos, orarmos juntos e partilharmos a palavra. E nós começámos com uma dinâmica. E a dinâmica era, nós tínhamos que responder a 2 perguntinhas e uma delas é: o que é que eu gostava de fazer? Qual era um sonho, uma vontade que eu queria alcançar e tal? E teve uma irmã, eu não vou dizer o nome, nem sei se ela está aqui connosco hoje, mas ela disse assim: eu queria aprender a orar. E foi impactante, porque demonstra uma humildade daquela pessoa fantástica. Tipo, olha, eu não sei orar, mas eu quero aprender. É o meu sonho aprender a orar. E muitas vezes isto acontece connosco, nós não sabemos as palavras certas, nós temos vergonha e nós pedimos para outra pessoa interceder por nós. Olha, tem que ser o Marcelo. O Marcelo toca tão bem. Marcelo, tens de ser tu a orar por este problema, porque eu não sei, porque eu não... E eu tenho uma história que eu quero mesmo partilhar convosco, de um amigo meu, que é o Alexandre. Para os mais íntimos é o Xande. O Xande, nós morávamos no Brasil, eu morei muitos anos no Brasil, e o Xande era muito engraçado. Ele era muito divertido e tal. E ele conta uma história, eu não estava nesse acampamento de jovens, retiro de jovens de igreja e tal, onde acontece muita coisa, muito divertido e tal. Ele conta que ele estava num retiro desses e havia uma programação à noite. E teve o culto, muito giro, louvor, palavra e tal. E o culto acabou e as pessoas foram jantar. E aquela sala cheia de jovens foi ficando vazia. E ficou ele a conversar com um irmão. Conversar e tal, não sei o quê. Tipo eu e o Lucas, estamos aqui sentados, tal, a conversar na boa. E de repente ele olhou, não tinha mais ninguém na sala, só estava ele e esse irmão. E de repente esse irmão começou a ficar estranho. Começou a ficar possuído, literalmente, por um demónio.
Isto não é brincadeira. Esta parte já não é brincadeira. E o Xande começou a ficar com muito medo. Muito medo. E começou a fazer uns barulhos estranhos. E o que é que o Xande fez? Vejam a atitude dele. Ele chegou assim para o amigo e disse assim: fica amarrado em nome de Jesus, que eu vou procurar a ajuda do pastor. E correu. Correu. Ele deixou aquele amigo possuído por um demónio. Ele disse: estás amarrado, ficas amarrado aí que eu vou à procura do pastor. E foi atrás do pastor. E isto é uma ilustração com um tom de brincadeira, mas com muita seriedade, porque aconteceu e é verdade. E o mundo espiritual existe, o diabo existe. Para tu que ainda não entendes muito bem disto, nós podemos depois falar mais, mas existe. E a verdade é que ele correu atrás do pastor. E eu não estou a condenar esta atitude, eu não estou a dizer que eu faria melhor ou pior. O que eu estou a dizer é que muitas vezes nós achamos que a palavra do pastor, a unção do pastor, a oração, a imposição de mãos é diferente, é especial, é poderosa. E isso é uma coisa que nós, enquanto igreja evangélica, temos que talvez lutar um bocadinho e melhorar, que é quem está aqui em cima não tem um espírito diferente de tu que estás aí em baixo. O Espírito Santo que habita no meu coração, que habita no coração do pastor Joel, é o mesmo que habita em ti. Então a minha oração será tão poderosa quanto a tua oração. É só uma questão de fé. Uma questão de teres fé. E orares e intercederes. Então é diferente nesta situação, porque aqui realmente no Velho Testamento não havia um acesso direto ao Pai, mas hoje, que Jesus morreu por mim e por ti, Deus entregou-nos o Espírito Santo, tu tens um acesso direto ao Pai. Não precisas de ir correr a Moisés, ir correr ao pastor, ao guru espiritual, ao padre, a qualquer um, para pedir auxílio e socorro. Não. Podes fechar os teus olhos e suplicar a Deus. Deus, é isto. Ajuda-me. Amém. Terceiro ponto. Quando há arrependimento, Deus provê a cura. Amém. Os dois últimos versículos do texto dizem, versículo 8 e 9: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Versículo 9: Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava, permanecia vivo. Então, depois que o povo reconheceu o pecado, depois que o povo efetivamente arrependeu-se das suas atitudes, Deus vai lá e provê uma cura. Deus mandou Moisés literalmente construir uma serpente de bronze, que depois tem alguns significados, mas eu não vou perder aqui muito tempo sobre a simbologia daquela estátua de bronze. Mas a verdade é que Moisés construiu, foi obediente e construiu mesmo. E cada um que era mordido por a serpente e que ia até à estátua e olhava, era efetivamente curado, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu estou efetivamente arrependido e reconheço, um processo de cura é iniciado no meu coração. Isto não é brincadeira, isto não é ilustração, isto é uma verdade para a tua vida. Se tu reconheces, se tu te arrependes, Deus inicia um processo de cura, um processo de restauração na tua vida. Muitas vezes é um processo lento, mas também muitas vezes é um processo imediato. E nós também queremos nisso. Nós queremos num Deus de milagres até os dias de hoje. Assim como nesta história, toda a gente que era mordida pela serpente, se fosse até aquela estátua e bastava olhar. Não era nada complexo. Não havia um ritual por aí além. Era ir, ter fé e olhar, e era curado. Isso muitas vezes acontece também nos dias de hoje. Eu creio que Deus, e eu não só creio, mas nós temos testemunhos vivos nesta igreja, sentados aqui, de curas, de milagres, de coisas que foram imediatas, que Deus estalou o dedo e fez. Acabou. Nós cremos nisto em nome de Jesus. Porém, muitas vezes Deus faz um processo. É um processo de cura interior. É um processo de cura de relacionamentos. É um processo de cura de um vício, de um mau hábito, de um trauma que tu tens, de uma ferida. Muitas das feridas precisam de tempo para ser saradas. Mas quando há arrependimento, Deus traz a cura. Em nome de Jesus. Deus é um Deus de processos que nos ensina através da palavra, através da oração, através da igreja, através da comunhão dos irmãos,
E nós juntos podemos buscar tratar as nossas feridas, fechá-las, tratar as nossas falhas, os nossos pecados. Nós podemos contar uns com os outros neste processo também. É para isso que serve também a Igreja de Jesus. E o meu último ponto, ponto 4, é que a mensagem da cura precisa ser espalhada. E aqui eu vou precisar de mais um tempo convosco. O texto não conta o que aconteceu, portanto, se vocês lerem já o versículo 10 em diante, a história vai para outro lugar. Então a Bíblia não relata o que é que aconteceu efetivamente. Não diz quantos foram picados, quantos foram curados por serpentes. Mas nós podemos imaginar um bocadinho. Eu imagino que muitos foram picados. E eu imagino também que nem todos foram curados. Eles eram muitos. Aquele povo estima-se que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. E naquela época não havia WhatsApp. Naquela época não havia televisão. Não havia Twitter ou X, como é que se chama? Não havia Facebook, Instagram. Não havia jornais. E eu fiquei a pensar sobre isto, que é mais ou menos 2 milhões de pessoas. Se calhar é tipo Lisboa inteira. E as serpentes estavam lá a picar toda a gente, não sei o quê. Mas já havia uma cura. Mas nem toda a gente sabia disso. Nem toda a gente sabia. Provavelmente muitos morreram porque a palavra da cura, a palavra de onde estava, a notícia de onde era o local onde havia cura, simplesmente não chegou. A palavra tinha que ser espalhada de boca a boca, ou aos gritos. Olha, tu que foste picado, está ali, corre, 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 vai a correr. Há uma solução, há uma salvação, há uma cura. Está ali, tens que ir lá. É só olhar para a estátua. Hoje em dia, se calhar eu com 2 cliques no telemóvel, eu consigo mandar um monte de mensagens, dizer, olha, há uma nova pandemia, há aí o Covid-2, mas se fizeres isto, se fores atacado pelo vírus do Covid, vais ser curado. Ia ser muito rápido, poucas pessoas iam morrer. Mas naquela época não. Eu imagino que naquela época as pessoas tinham que ir de uma a uma. Olha, foste picado? Não. Ok, está bem. Foste picado, olha, mas se fores picado, tens ali, andas por ali, vais até ali, estás a ver aquela pessoa, tens ali a estátua, está lá no alto, é só olhares e tal. Provavelmente muitos que foram picados nem sequer ficaram a saber que havia uma solução, porque simplesmente a mensagem não chegou. Outros, se calhar, acharam que era mentira, não acreditaram que era tão fácil obter cura. Talvez vergonha possa ter sido motivo para muitos que foram picados não terem ido. Talvez muitos foram picados, souberam da notícia, mas por vergonha. Porque ir até à estátua significava que eu tinha sido picado. E provavelmente se eu fui picado é porque se calhar eu tinha falado mal de Deus. Tinha blasfemado. Então se calhar por vergonha, por dizer assim, não, eu não vou até à estátua porque vai significar que eu sou culpado. Se eu for até ali, as pessoas vão olhar torto. Se eu vier aqui ao púlpito dobrar os meus joelhos e chorar perante Deus, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou pecador? Que eu estou errado? Que eu preciso de ajuda? Eu não quero que as pessoas saibam que eu preciso de ajuda. Mas se calhar eu nem preciso de tanta ajuda assim. Se calhar eu sou forte, eu consigo, eu vou superar sozinho este problema. Já perceberam que eu não estou a falar somente de uma estátua e de uma serpente? Eu imagino que aqueles que tinham olhado para a estátua e tinham sido curados, ou seja, imagina, eu era um dos que foi picado pela serpente e fui até à estátua e fui curado. Eu agora tinha mais propriedade para falar sobre isso. Eu que experimentei a cura em mim, física, eu posso ter propriedade para dizer, olha, foste picado, eu sei onde é que está, porque aconteceu comigo também. Então Deus usa a tua dor, que foi curada, que foi transformada, a tua restauração, o teu problema, para ajudar outros a serem curados. Dizer outra coisa,
Provavelmente esta estátua não estava acessível a todos. Nós não temos bem a noção de onde é que estava a estátua instalada, de como é que estava o acampamento, mas provavelmente não era um lugar assim tão perto e tão fácil. Provavelmente era algo num monte, num lugar alto, para que as pessoas pudessem ver ou pudessem chegar e não haver assim um aglomerado de pessoas à volta. Mas de certeza que havia pessoas que tiveram dificuldade de deslocar-se até lá. Isso eu tinha certeza. Imagina a pessoa que foi picada por uma serpente, está se calhar com a perna toda já preta, não consegue andar, vai precisar de ajuda, provavelmente. Existem pessoas ao meu redor e ao teu redor que precisam que tu as carregues no braço e leves até à estátua de bronze. Existem pessoas que precisam de um empurrão. E às vezes Deus está a dizer, olha, és tu. És tu. Há pessoas que estão tão magoadas que precisam de um abraço. Só um abraço. Há pessoas que só precisam de um ombro amigo, de um ouvido, para elas poderem desabafar, de uma oração. Porque sozinhas não vão chegar até à estátua de bronze para serem curadas. E muitas vezes este é o meu papel e o teu papel. Vou dar 2 exemplos práticos. Eu já estive dos 2 lados. Eu já precisei de ajuda e graças a Deus, Deus usou-me também para ajudar de uma forma prática. Há alguns anos atrás, eu magoei-me muito no joelho, muito sério. Estava a jogar futebol, magoei-me, mas com um corpo quente, sei lá o que aconteceu. Eu fui para casa, estava ali a doer um bocadinho, mas não, vou dormir. E adormeci. Eram para aí umas 3 ou 4 da manhã e eu acordei aos gritos, mas aos gritos mesmo, desesperado de dor. Provavelmente nunca senti tanta dor no corpo. E a minha mulher foi usada para me carregar nos braços. Ela levantou-me da cama, chamou um Uber, carregou-me assim pelos braços, levou-me até ao Uber, sentou-me, foi até ao Hospital Santa Maria comigo. E o resto, enfim, não interessa. Mas para dizer que eu já estive na posição de precisar que alguém pusesse aqui ao ombro e me carregasse até ao lugar de cura, que era o Hospital Santa Maria. Assim como o ano passado eu experimentei também uma cena que foi forte para mim, uma pessoa próxima, muito debilitada, muito doente. Nessa época, nesse dia, estava mesmo muito doente. Estava nas escadas do meu prédio e simplesmente desmaiou nas escadas do prédio. E não havia mais ninguém. Eu gritei, mas não havia ninguém. Eu tive que carregar essa pessoa pelos braços para levá-la ao hospital. Isto são exemplos práticos do dia a dia de que nós precisamos carregar pessoas, muitas vezes, doentes e levá-las até ao médico. Mas aqueles que estão com doenças emocionais, doenças da alma, esses também precisam que nós os carreguemos. Tu estás inserido num contexto, seja ele familiar, profissional, com os teus vizinhos, que só tu é que tens acesso. Só tu é que estás lá. Eu não estou lá. Se calhar Deus colocou-te em determinado local, em determinada amizade, porque Ele quer que tu sejas usado para carregar aquela pessoa até Jesus. O nosso papel é mostrar o caminho e dizer, olha, é ali, a cura está ali. Vem, eu levo-te até lá. Quando nós estamos com problemas físicos, nós sabemos onde ir. Nós vamos, se for uma gripe, qualquer coisa, eu vou à farmácia comprar um Benderon. Se for uma coisa mais complexa, eu vou até ao hospital. Mas quando nós estamos mal aqui dentro, vamos aonde? Ou levamos a pessoa aonde? Aos pés da cruz de Jesus. E não significa diretamente que tens que carregar a pessoa, dar boleia e trazer aqui e agora é com o pastor. Eu já fiz o meu papel, eu convidei a pessoa, trouxe a CCLX, ela sentou-se aí e agora... Não significa isso. Primeiro, não significa nem sequer que tens que a convidar até vir a este local.
nem é atirar, olha, agora o papel é do pastor. Às vezes basta orar pela pessoa. Às vezes não precisas de sequer convidá-la a algum sítio. A pessoa quer mesmo é oração, quer que indiques o caminho. Olha, está aqui, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos. Então eu quero deixar isto connosco, que é, eu preciso estar atento às pessoas ao meu redor e perceber quem está doente e mostrar o lugar da cura. Cura física, da alma, emocional, do pecado, dos relacionamentos quebrados, do descontrole financeiro, do descontrole emocional, dos vícios, da angústia. Será que estás aqui hoje e estás numa profunda angústia e não sabes mais para onde ir? O lugar da cura continua a ser a cruz. Se tu estás no fundo do poço, que é uma ilustração que nós gostamos muito de usar. Olha, eu estou tão mal, eu estou lá no fundo do poço. Um poço, ele é todo fechado por uma parede, não é? Só consegues olhar para cima. É isso mesmo. Olha para cima. Aquele povo olhou para cima para olhar para a serpente de bronze. Nós olhamos para cima, olhar para a cruz de Cristo que nos salva e nos restaura em nome de Jesus. Jesus é a cura. Jesus é a nossa esperança. E eu queria terminar com um versículo que provavelmente muitos conhecem. Quem conhece João 3,16? Muitos conhecem. É um versículo muito famoso. Mas e os dois versículos que antecedem a esse são muito interessantes e conectam-se com esta história. Eu acho que vai ser projetado então João 3, 14 a 16. E diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E agora sim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria convidar-vos a ficar em pé, nós vamos orar juntos. O grupo de louvor pode se preparar também. Olha que interessante como é a Bíblia. Uma história de números. Um livro que poucos gostam. Um livro que poucos leem da Bíblia. Mas tem uma história destas. Poderosa, eficaz para a minha vida hoje, com ensinamentos lindos. E depois de repente nós em João vemos, vamos dizer, da mesma forma, vejam bem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crer tenha a vida eterna. Vejam bem, que fantástico, as histórias conectam-se. A Bíblia conecta-se, de cima a baixo, de Gênesis a Apocalipse, tudo a apontar para o Senhor Jesus. Eu queria orar convosco. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender o que é que nós podemos responder à Tua Palavra, Pai. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, Senhor. E se há alguma coisa que eu preciso me arrepender e pedir perdão, que eu faça agora, que o Senhor me traga a memória neste momento, Senhor. Senhor, perdoa-me por isto. Senhor, perdoa-me porque eu não tenho sido fiel. Senhor, perdoa-me porque eu tenho reclamado, tenho murmurado, Senhor. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor. Ajuda-me a ser mais grato a Ti, Deus. Olhar para as bênçãos mais do que olhar para as coisas que me acontecem de mal. Obrigado, Senhor, porque quando há arrependimento, o Senhor traz a cura. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem mostrado que o Senhor é um Deus de cura. Cura da alma, cura dos relacionamentos, dos casamentos. É o Senhor que restaura. É o Senhor que livra do mal, que o livra da morte. Obrigado, porque o Senhor é um Senhor que livra-nos. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque aquele povo teve a cura, olhar para a serpente de bronze.
Mas hoje, Deus, nós temos livre acesso a Ti. Nós não precisamos mais de olhar para nenhuma estátua. Nós não precisamos mais de nenhum ritual. É só crer em Ti. Obrigado pelo acesso direto a Ti. Obrigado pelo Espírito Santo que habita no meu coração e no coração dos meus irmãos. Isso é privilégio, isso é uma honra. É uma honra. A cura e a salvação estão em mim. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo trabalha em mim, através de mim, Senhor. Revela isto a nós, Senhor. Revela-nos, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu tenho uma mensagem ainda para alguém que pode estar aqui hoje e se calhar ainda não tomou uma decisão de ir até à serpente de bronze. Se calhar tu sabes que tu foste picado, que estás a precisar, estás a passar por um momento se calhar complicado e precisas de salvação, precisas de Jesus. Deixa-me dizer uma coisa, só foi curado quem acreditou na história da serpente de bronze e também quem tomou uma atitude de ir lá. Não bastava somente dizer assim, olha, eu acredito nisso, mas deixa estar. Não, eu tinha que ir lá e olhar. E hoje, eu queria perguntar se tem alguém aqui que precisa disso, precisa de uma cura para a alma, precisa de aceitar o Senhor Jesus no interior. Alguém que nunca fez esta decisão e diz assim, olha, eu estou a perceber, eu estou a começar a perceber alguma coisa e realmente eu preciso disso, eu preciso dessa restauração. E eu quero te convidar a tomar uma atitude, levantar a tua mão porque eu quero orar por ti. Se há aqui alguém hoje que está a precisar da oração, entregar a sua vida, o seu coração, as suas dores, as suas angústias ao Senhor, se tiver aqui alguém nesta condição, eu queria orar por ti. Se tu estás com vergonha de levantar a mão, depois eu convido-te a se calhar procurar alguém que está do teu lado e pedir oração. E aqueles de nós também que estamos a precisar de oração para curar coisas na nossa alma, pedir perdão por alguma coisa, estamos constrangidos, estamos com vergonha de chegar até ao Senhor, quero também desafiar-te a pedir ajuda, pedir auxílio mesmo a alguém que está do teu lado. E eu vou orar mais uma vez e se calhar é um momento oportuno para fazeres isso também connosco, em nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e quando nós abrimos e lemos, o Senhor trabalha em nós. Traz cura nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura através da Tua palavra, através da ministração, através do Teu poder, do Teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos no Teu milagre em nome de Jesus. Nós cremos que assim como o Senhor fez milagres em todo o Velho Testamento, o Senhor ainda o faz hoje. Então se há milagres que precisas de executar hoje aqui, Senhor, executa-os em nome de Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e flua no nosso meio e possa agir poderosamente em nós, Senhor, através de nós, Senhor. E se há processos que precisam ser iniciados, que assim seja nesta manhã, Pai. Se há milagres instantâneos, que assim seja. Se há processos, que assim seja, mas que seja a Tua vontade e não a minha, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua vontade no nosso meio. Nós clamamos pela Tua vontade para esta igreja, para o Teu povo, em nome de Jesus. Sara-nos, Senhor, cura-nos, liberta-nos, em nome de Jesus. Aquele nome que está acima de qualquer nome. Aquele nome, Senhor, que tem poder. Tem poder, pisou na cabeça da serpente, em outra simbologia, com outro intuito, mas aquela serpente de bronze que curou, que nós possamos olhar para a nova serpente, que é a cruz de Cristo. Nós precisamos ter esta coragem, a ousadia e caminhar em direção à Tua cruz e clamar por ajuda, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por este tempo, porque o Senhor falou ao nosso coração. Guarda o nosso coração, guarda aquilo que nós ouvimos e continua a ministrar em nome de Jesus nesta semana. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus os abençoe ricamente. Amém.